Fala, nação! Jorginho Santana, canal Jorginho Só Flamengo, passando aí para te deixar super informado sobre a notícia do nosso Mengão queridão. Mas primeiro te pedir para se inscrever aqui no canal Jorginho Só Flamengo, botãozinho abaixo do vídeo, e também faça seu cadastro, sua inscrição no nosso canal de cortes aí, né? Estará abaixo do vídeo, e faça seu cadastro na Bet Nacional, apoiadora aí do Vinícius Júnior, apoiadora do Campeonato Carioca 2023, né? E também apoiador aqui do canal Jorginho Só Flamengo aí, né? Você fazer o seu cadastro lá, terá melhores odds do mercado aí, né? Aposta a partir de R$ 1, depósito via Pix, tudo muito simples, muito rápido aí, né? E faça seu cadastro na Bet Nacional, galera. Então vamos lá, né? Notícia do nosso Mengão queridão, né? Começar a falar aí do Felipe Luiz, né, galera? Que saudade do nosso lateral esquerdo aí, né? Que estava fora do elenco aí desde a final da Libertadores de 2022, né? Quando saiu aos 20 minutos, com a lesão na posterior da coxa direita, voltou a treinar com o elenco aí, né? E Vitor Pereira estuda relacionar o lateral para o confronto entre Flamengo e Nova Iguaçu neste final de semana, galera. E ainda falando ainda de Flamengo e Nova Iguaçu, né, porque o Flamengo já vendeu mais de 30 mil ingressos para o confronto. Lembrando que essa será a última oportunidade de você ver o elenco principal do Flamengo no Campeonato Carioca, né? Isso porque o Flamengo já no próximo final de semana, próximo sábado, sem ser amanhã ou outro, já enfrentará o Palmeiras pela Supercopa do Brasil no Mané Garrincha. Então, né, o Flamengo que adotará o time principal sábado contra o Nova Iguaçu aqui no Maracanã, né, preparando o time para a final. No meio de semana contra o Bangu usará o time reserva. Acho que, eu não me engano, vai ser no Raulino de Oliveira. E no próximo sábado, força máxima contra o Palmeiras na final da Supercopa do Brasil. E falando também de ingresso da final da Supercopa do Brasil, teremos casa cheia, porque cerca de 50 mil ingressos já foram vendidos para a torcida do Flamengo aí, né, na final da Supercopa do Brasil. Os ingressos aí, né, que eram destinados à torcida do Flamengo foram esgotados, galera. Agora a torcida do Flamengo, do Palmeiras ainda tem ingresso. E ainda falando de final aí, né, esse que será a terceira disputa do Flamengo nesse primeiro trimestre aí de 2023, né? Será a terceira final que o Flamengo disputará, né? Porque o Flamengo também anunciou as vendas de ingressos para o jogo de volta da Recopa contra o Independente Del Valle, que será disputado dia 28 de fevereiro aqui no Maracanã, né? Lembrando aí que a primeira partida, que é o jogo de ida lá em Quito, será dia 21 de fevereiro e a final dia 28 de fevereiro. E os ingressos começarão a ser vendidos aí no dia 23 de janeiro, né? Ou seja, daqui a 3 dias aí, né? Às 10 horas da manhã, para o sócio torcedor nível diamante. E as vendas ficarão online até o dia 28 de fevereiro, se caso ainda tiver ingresso, né? E para o público geral, as vendas serão abertas dia 25 de janeiro aí para o público geral aí. Lembrando aí que os ingressos variam para o sócio torcedor a partir de R$ 35,00 e para o público geral 140 inteira e R$ 70 a meia, galera. Então vamos ficar atento aí, você que quer ver o Mengão levantando a taça aqui no Maracanã, é a final da Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle. Lembrando que em 2000, quando a gente disputou, foi em 2000? Quando a gente disputou aí, teve 2 gols de Gerson e 1 do Gabigol, né, que sacramentou a vitória daquela ocasião, né? Empatamos 2-2 em Quito e vencemos por 3-0 aqui no Maracanã. E teremos os 2 jogadores em campo aí, né? Isso porque o Coringão tá de volta ao Mengão. Agora vamos estar trocando de assunto e falar de mercado da bola, galera. O Newcastle que fez proposta aí por Matheus França, galera. Isso aí, ele mesmo, o atleta aí, né, que tem esse bom aproveitamento no time profissional em 2022, né, com o Paulo Souza e depois com o Dorival Júnior, e na atual temporada marcou o gol na equipe aí, né, formada por garotos na estreia do Campeonato Carioca, né, no jogo adiantado aí da quinta rodada, né? E o Newcastle da Inglaterra fez uma proposta de 16 milhões de euros pelo Matheus França, né? Mas o Flamengo, que já tinha recusado uma proposta aí na casa dos 14 milhões em dezembro, que foi oferecido pelo Bayer Leverkusen, e só aceita abrir uma negociação por 50% do passe do jogador a partir de ser oferecido, né,
a oferta acima de 20 milhões de euros. Se não chegar lá por menos de 20 milhões de euros, o Flamengo nem senta na mesa para conversar. Lembrando que o França, que completará 19 anos, dia 1º de abril, né, desse ano, e é tido como a principal joia da base do Flamengo no momento. E também tem outra aí, né, ao lado do Lohan, que é 2 anos mais novo. Então, essas duas joias da base aí, né, Flamengo só senta na mesa para discutir sobre Matheus França a partir de 20 milhões de euros por 50%, e o Flamengo entende que o valor do jogador é de 40 milhões de euros. Então, se vender 50% por 20, continuará valendo 40 milhões de euros aí, né? O passe do nosso Matheus França aí. Né? E lembrando que o Flamengo está com a negociação do João Gomes aí, né? Que vamos falar agora aí, né? Então, vamos ver como é que ficará a situação dos jogadores, né? Agora vamos estar saindo de Matheus França e falar do João Gomes, né? Porque a novela envolvendo o Wolves, Repto, e o Leão por João Gomes ganha um novo capítulo, galera. A gente sabe aí que o Lyon entrou na briga aí, né? Oferecendo 2 milhões a mais do que o Wolves, que ofereceu 17 milhões, e o Flamengo, que aguarda saber se o Wolves vai aumentar a oferta para igualar a do Lyon, ou se não, o Flamengo informa que negociará o João Gomes com o Lyon da França. Mas lembrando que o jogador, que nesse impasse tem a vontade do jogador, que é de jogar a Premier League. Então vamos aguardar aí no próximo capítulo dessa novela. Mas enquanto é isso, o Flamengo aguarda uma oferta maior do Wolves para fechar negócio do volante João Gomes. E enquanto é isso, né, o futuro do jogador não é batido. Ele segue sem atuar pelo Flamengo aí neste sábado contra o Nova Iguaçu, né? E para o que tudo indica, se não fechar tudo isso, também não vai jogar contra o Bangu e nem na final da Super Copa do Brasil contra o Palmeiras. E agora vamos estar trocando de assunto aí, né? Falar de uma notícia, cara, que deixa o Isante louco, maluco, pô, mordendo as costas. Agora que se já fala mal antes, agora então vai falar mal mais ainda, mas é pura dor de cotovelo, que o Flamengo recebeu a liberação para parceria com o BRB e terá 50% dos lucros aí, né? O Banco Central liberou a criação da sociedade entre o BRB, né, o Banco Regional de Brasília, e o Flamengo, e essa primeira autorização concedida pelo Bacen é a primeira, né? Entre um clube de futebol e um banco. E a novidade aí, né? O Banco Digital BRB vai operar e o Flamengo terá 50% de lucros. Lembrando que em menos de 2 anos o valor do negócio já passou 1 bilhão, bilhão de reais. Se o Flamengo quisesse vender ele amanhã, já teria 500 milhões na conta de reais. 500 milhões, filho. Porque em 2 anos já rendeu 2. Mas como o Flamengo não é bobo, né? O céu é o limite agora com o Flamengo. Isso deixará os antes muito, muito, muito louco. Mas vamos estar trocando de assunto aí, né? Que a gente falou de dinheiro entrando, de provável dinheiro entrando com a venda dos jogadores, né? Mas nem só de notícias boas vive o Flamengo. A gente sabe que é uma turbulência danada aí, né? Isso porque a justiça obriga o Flamengo a repassar valor milionário pela venda do Reinier, né? Que foi vendida aí ao Real Madrid no ano 2000 da Espanha, né? Flamengo que vendeu o jogador por 30 milhões de euros, né? Na cotação da época, é 136 milhões de reais. E a federação, a FAP, né? Federação das Associações dos Atletas Profissionais em Ação Judicial, o Flamengo foi condenado a pagar aí uma dívida milionária aí pela venda do jogador ao Real Madrid aí, que foi vendido em 2022, né? E a FAP alegou aí, né, que ao longo do processo que é a obrigação do Flamengo de pagar a dívida conforme manda o artigo 57 1B da Lei Pelé, né, ainda em vigor na época, calculada pela federação no valor total da cobrança, que foi de 30 milhões de euros, que corresponde a 136 milhões de reais, de acordo com a conversão cambial, né? Então, o Flamengo aí, né, deverá estar pagando aí na casa dos 1,1
milhão de reais aí, né? Para a FAP aí, né? Sobre a venda do Renier aí, onde foi condenado aí, né? Mas a decisão cabe recurso aí ao Flamengo e vamos aguardar aí como é que ficará essa, essa, esse processo aí que o Flamengo recebeu sobre a venda do jogador da FAP. Então vamos estar trocando de assunto aí, né? Falar do Gabigol, galera. Vocês já notaram já, né? Que o Gabigol nessas duas partidas do Campeonato Carioca está usando o estilo raiz, chuteiras pretas no Carioca. Tá botando o estilo raiz, né? A gente sabe aí que na década de 80 aí, né? Nos anos 80, a chuteira dos jogadores eram pretas, né? E o Gabigol que tem adotado aí nesse começo de temporada, mas tem uma informação, né? Porque ele usou a chuteira preta nessas duas rodadas do Campeonato Carioca, porque o Gabigol tem contrato com a Nike. Porém, a fornecedora de materiais esportivos ainda não enviou as chuteiras 2023 para o nosso atacante, que serão coloridas, né? Por isso, o artilheiro do Flamengo, né, nosso Gabigol, tem usado os calçados pretos aí, né? Sem exposição de marca. Mas a expectativa é que o problema seja resolvido em breve, que ainda nesse mês de janeiro, né, o jogador volte a usar chuteiras de pares de cores aí, né? Lembrando que ele na Libertadores de 2019 e 2020. Na de 2019, que ele fez 2 gols contra o River. E na de 2022, que fez 1 gol contra o Atlético Paranaense, ele estava usando chuteiras azuis. E agora a gente aguarda aí, né, a fornecedora de material do Gabigol e patrocinadora do jogador, mande a chuteira aí, né, colorida para o nosso artilheiro Gabigol. E agora vamos estar falando aí, né, do Brasileirão, galera, que foi eleito o campeonato mais forte do mundo com a ajuda do Flamengo. Entenda aí, né? Porque a gente fala muito aí, né, da Premier League e da La Liga, né? Porque não tem nem para a La Liga, nem para a Premier League, muito menos para a La Liga, porque o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais forte do mundo, né? Pelo menos foi o que o resultado levantado pela Federação Internacional de Histórias e Estatística do Futebol, a IFFHS, né? São as siglas aí, né? O Campeonato Brasileiro superou o inglês e o espanhol, que ocuparam a segunda e a terceira colocação, respectivamente. E o Flamengo ajudou o Brasil a ficar no topo desse ranking aí, né? Utilizado os critérios pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, partem do desempenho, né? Dos times a cada liga e torneio internacionais. Ou seja, na final brasileira, da Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense, rendeu muitos pontos e também a final sul-americana, que teve o São Paulo Independente Del Valle aí, né? Rendeu também pontos ao Brasil, né? Então tá aí o top 10 do ranking dos campeonatos mais fortes do mundo. Brasileirão em primeiro lugar, com 1.181 pontos. Campeonato inglês com 1.086 pontos. Espanhol com 967 pontos em terceiro, galera. E depois vem o alemão, o italiano, o francês, o português, o holandês. E depois voltamos a ter sul-americanos, que é o campeonato argentino em nono lugar e o campeonato paraguaio em 10 lugares, galera. Então, essa foi a informação aqui do canal Jorginho Só Flamengo. Mais uma vez, te pedir para se inscrever no nosso canal de corte, link abaixo do vídeo. E também para fazer seu cadastro na Bet Nacional, que é apoiadora aqui do canal Jorginho Só Flamengo. O link estará abaixo do vídeo. Tamo junto, nação. Valeu. Fui.